Oi, amores, tudo bem? Quero falar hoje com vocês sobre dois valores muito importantes na comunicação: coerência e legitimidade. Como eu não gosto de polêmica, eu vou usar como exemplo o caso de Facebook com agências de fact-checking, ok? Como tem cada vez mais notícias falsas, difamando gente, assassinando reputação, o Facebook decidiu fazer parcerias com agências de checagens de fatos para diminuir o alcance desse tipo de coisa. Não seria um negócio legal? Por que tá todo mundo tão bravo? Porque falta legitimidade às empresas que foram escolhidas e, portanto, o produto final não vai ser entregue, o que torna esse discurso incoerente. Aí se causa o caos na comunicação. Como assim esta louca está acusando de não ter legitimidade? Wait, Brasil, que explicarei com exemplos. As empresas escolhidas para checagem são protagonistas ou associadas a protagonistas de alguns dos maiores vexames por erro de checagem da história da minha profissão. E eu vou mostrar aqui para vocês. Uma delas fez a estreia da parceria da mídia tradicional com agências de checagem numa entrevista com o ministro da Saúde, que sempre dava dados errados. Brasil, foi a primeira vez que o homem estava certo e os jornalistas estavam errados. Dessa agência também houve um caso em que se manchou, sem nenhuma necessidade, a reputação de um deputado estadual, dizendo que ele estava na Câmara Federal votando com o Temer. A agência se desculpou, apagou o tweet, mas não reparou o dano que ela causou quando vários eleitores vinham cobrar isso do deputado. A outra empresa é ligada a um pessoal que está na abertura do primeiro documentário brasileiro sobre notícias falsas e mal checadas. Ele se chama O Abraço Corporativo. Oi? Isso mesmo. Um ator criou um personagem que era um consultor de empresas que pregava a terapia do abraço. Só que nesse site tinha todo o caminho certinho que, se você seguisse, você chegaria a um documento dizendo que aquilo era um trote, um material para um documentário. Olha no que deu. É um abraço respeitoso, não levarem um abraço como uma coisa benéfica para si, para a empresa. Naturalmente, essas pessoas serão laranja podre no cesto. E as laranjas podres, elas podem ser descartadas porque elas não vão trazer benefício nenhum para a empresa. Depois nós passamos isso para o setor de RH e continuamos dando assessoria caso haja necessidade. Você sabe que foi criado na Europa há algum tempo um grupo chamado Confraria Britânica do Abraço Corporativo. Eles estão baseados em estudos psicológicos, dizendo que a frieza e a distância causadas pela vida moderna, pelas novas tecnologias, tem reduzido o tempo de contato físico das pessoas e acaba não só tendo efeitos psicológicos aí, mas também reduzindo a produtividade. A pessoa pode acreditar ou não, mas aqui está a pesquisa na qual esse grupo se baseia para poder fazer a terapia do abraço. Bom, errar, todo mundo erra, eu também já errei. Agora, por que escolher empresas que protagonizaram vexames dessa magnitude? Além disso, quando você vai ler qual é o método para checar esses fatos, as empresas dizem que tem ali os links de tudo para você verificar. Você vê que são links dos sites dos governos, onde são feitos uploads de documentos. Esses documentos são colocados ali pela mão humana. Eles foram produzidos de forma correta? Foram colocados ali atempadamente? De que forma esses sistemas têm sido usados para burlar a ordem econômica? De que forma é possível fazer conchavos políticos, dando uma aparência de legitimidade ao fazer o upload desses documentos? Esse tipo de checagem que é feito por essas empresas é aquela do estudante de jornalismo,
que normalmente é o início do trabalho de checagem jornalística, não o fim. Ah, mas então essa gente não presta, vamos chamar o Darth Vader, tirar eles da galáxia. Wait! Eles têm ali uma coisa muito importante para contribuir para a sociedade brasileira, que é o seguinte: eles listam fontes oficiais de dados para você que às vezes recebe uma notícia e não tem muita certeza. Será que é o presidente mesmo que decide isso? Isso aqui está no judiciário? Esse processo existe? Eles têm as fontes oficiais para você poder eliminar o que é muito falso, o que está na cara que é falso. Checar fatos não é só olhar documentos, é também entender de gente, entender das pessoas, é a coerência. O Facebook está passando pelo maior escândalo da sua história, que é o da Cambridge Analytica. Ele pega os nossos dados de forma ilegal e vende de forma ilegal em várias partes do mundo e por isso está respondendo diante da justiça e de governos internacionalmente. Bem neste momento, surge aqui no Brasil essa história das agências de fact-checking. Não sei se vocês se lembram, bem no comecinho da Lava Jato, as empreiteiras fizeram uma ação de mídia enorme dizendo que elas estavam fazendo uma revolução no compliance. Naquele primeiro momento, sabe como é que era o tal do compliance? O pessoal do poder público que ia fazer reunião nas empresas assistia uma apresentação da tal da empresa de compliance, também com gente muito inexperiente, falando tudo que iria mudar dali em diante. Então a pessoa da empresa de compliance se retirava e a reunião com a empreiteira começava nos mesmíssimos termos que ela sempre havia sido. Em outra área do jornalismo, que é a assessoria de imprensa, legitimidade e coerência são ferramentas poderosas no gerenciamento de crises. Muitas vezes a empresa precisa de um tempo para achar uma solução definitiva para uma crise. Só que esse tempo não é o mesmo tempo que as pessoas esperam para ter uma satisfação. É nesse intervalo que a crise precisa ser gerenciada. E às vezes a gente vê soluções como essa, mudar o foco da discussão. Será que foi isso que o Facebook fez? Não sei, porque eu não consegui checar e ninguém conseguiria. Alguém que trabalha no Facebook jamais seria tonto de dizer qual é a estratégia de comunicação que adota. O fato é, no dia de hoje, você está vendo alguém falando de Cambridge Analytica ou toda a crise, tudo que se pensa de mal está sendo jogada para cima dessas agências de fact-checking que foram contratadas. Coerência, legitimidade. O que separa o profissional do juvenil é prestar atenção nas ações e não na narrativa. Bom, galera, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tô aguardando aí o seu like. Beijo, amo vocês, tchau.